E aí, pessoal, bora falar de um assunto que tira o sono de muito estudante de medicina, o currículo para residência. A gente vai mudar completamente a forma de olhar para ele. Sabe aquela ideia de que é só uma lista de coisas que a gente fez? Esquece. Vamos pensar no currículo como a nossa principal ferramenta de marketing, a nossa grande vitrine. Essa frase aqui, olha, ela é perfeita. Este é o momento que você tem para vender seu peixe para a instituição. É exatamente isso. O currículo não é um diário, gente, é a nossa propaganda. Ele tem que ser pensado estratégico para mostrar para a banca, olha, a pessoa certa para essa vaga sou eu. Certo. Seção 1. O projeto. A estratégia vem primeiro. Porque, antes de sair juntando um monte de papel, a gente precisa de um plano. Um bom currículo não nasce da noite para o dia, não. Tem todo um trabalho de preparação que começa, muito antes da entrevista. E quando eu digo muito antes, é muito antes mesmo. Olha só essa linha do tempo. A preparação começa lá pelo quarto ano, sabe? Pensando no que fazer, que experiências ir atrás. Depois, no início do internato, é hora de pesquisar as instituições, ver o que cada uma valoriza, para só então, partindo das entrevistas, montar as versões do currículo. Não dá para deixar para a última hora, porque as melhores experiências, aquelas que realmente contam, levam tempo para serem construídas. E aqui está o pulo do gato. Não existe um currículo único que serve para tudo. É preciso personalizar. Pensa assim, se o alvo é uma instituição super focada em pesquisa, o que vai brilhar? Publicação, iniciação científica, experiência internacional. Agora, se a gente está falando de um lugar com um perfil mais prático, mais assistencial, aí o foco muda. O que vai na frente? Estágios, trabalho voluntário, projetos de extensão. Cada lugar quer ouvir uma história diferente. Beleza, vamos para a próxima parte. Seção 2. Os ingredientes. Qualidade acima de quantidade. Agora a gente entra no recheio do currículo. E vamos quebrar um mito que, nossa, muita gente ainda acredita. Que é essa pergunta aqui? Um currículo com 300 páginas impressiona mesmo a banca? Sabe, aquela pilha de certificados de congressos de fim de semana, simpósio de um dia? Será que é isso que faz a diferença? A resposta, nem sempre. Na verdade, quase nunca. Qualidade importa muito mais que quantidade. Pensa na pessoa da banca que vai ler dezenas de currículos. Uma lista gigante de coisas pequenas só cansa e, pior, esconde o que realmente é importante, o que de verdade teve impacto na formação. E o que seriam essas coisas de alto impacto? Olha só alguns exemplos. Um projeto de pesquisa de 1 ano que virou publicação. Um intercâmbio. Um certificado de proficiência em inglês, tipo o TOEFL. Um cargo de liderança numa liga. Coisas que mostram comprometimento que demandaram tempo e esforço. Uma única publicação pode sim valer mais que uma pilha de certificados de simpósio. E falando em certificado, ouve só essa. Eu perdi pontos. Eu só coloquei lê, entende e escreve bem. E eles perguntaram, ok, mas cadê o certificado de inglês? Isso é um caso real. Não adianta só falar que sabe. Tem que provar. A banca não vai adivinhar. Se tem habilidade, tem que ter o papel para comprovar. Simples assim. Ok? Então já falamos da estratégia e do conteúdo. Agora vamos para a seção 3, a apresentação. Porque, gente, o prato final é tudo. A forma como o currículo chega na mão da banca diz muito antes mesmo de lerem a primeira linha. Olha esse absurdo que um chefe de residência comentou. Você acredita que ele teve a coragem de chegar na banca da Escola Paulista de Medicina com 3 folhinhas impressas e soltas? Parece piada, mas não é. Chegar com material mal apresentado passa uma imagem de descaso, de falta de seriedade, é um desrespeito com o processo e com quem está ali para avaliar. Então, para não cometer essa gafe, um checklist básico. Primeiro, encaderna o currículo. Deixa ele com uma cara profissional. Segundo, os certificados originais vão numa pasta separada, bonita. Não mistura tudo. Terceiro, leva uma cópia extra, mais simples, sem encadernar, caso eles queiram ficar com uma. E o mais importante, aquela sua cópia linda, encadernada, essa fica com você. É a sua cópia mestre. Falando em preparação, não é só o currículo, a prova teórica pesa muito. E para quem leva a sério essa preparação, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entre agora em medicoub.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Lá tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas por especialistas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É uma preparação de ponta a ponta. Muito bem, agora a gente vai para um lado mais humano da coisa. Seção 4, o elemento humano.
Porque o currículo não pode mostrar só um robô de estudos. Ele tem que mostrar uma pessoa com habilidades que vão muito além da medicina. E como a gente mostra isso? Através das atividades extracurriculares. Olha só esse gráfico. A experiência clínica e a pesquisa são chave, claro. Mas e o resto? Trabalho em equipe que se aprende no esporte. Liderança, na diretoria de uma atlética. Disciplina, que vem de anos tocando um instrumento. Tudo isso são as famosas soft skills, e as bancas estão de olho nisso. Elas querem saber se, além da técnica, a pessoa sabe trabalhar sob pressão, em equipe, liderar. E chegamos na última parte, a grande finalidade de tudo isso. Seção 5, o objetivo final, guiando a sua entrevista. Aqui a gente amarra tudo e entende qual é o verdadeiro poder de um currículo bem montado. Porque o currículo não é só um resumo do que já passou, não mesmo. Ele é uma ferramenta para controlar a conversa sobre o futuro. Pensa bem, a ordem que as coisas aparecem ali não é aleatória. Se a primeira coisa que a Banta vê é um estágio incrível que foi feito no exterior, qual a chance da primeira pergunta ser sobre isso? É enorme. É como deixar uma isca. A gente direciona a entrevista para os nossos pontos mais fortes, para aquilo que a gente quer muito falar. Então, para fechar, fica essa pergunta no ar. A história que o seu currículo conta hoje é a história que vai garantir a sua vaga na residência? Pega o seu currículo, dá uma olhada com um olhar crítico. Ele está contando a melhor história possível sobre a sua jornada? A narrativa que ele cria é a que vai te levar para onde você quer chegar? Fica aí a reflexão.